E hoje, queridos, a gente interrompeu, inclusive, a série iniciada pelo Gilson na semana passada, porque hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia em que celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, né? Então não poderia ser diferente. E trouxe para vocês uma mensagem que eu intitulei Onde Jesus se tornou rei. Não é uma pergunta, né? Onde Jesus se tornou rei? Que lugar foi esse onde ele se tornou rei? Quando a gente assiste a filmes, né, sobre realeza, normalmente no final do filme, depois de vencer, né, grandes dificuldades, um príncipe é coroado rei, né? Não sei se alguém recorda aqui de Crônicas de Nárnia, né, quando os dois filhos de Adão e as duas filhas de Eva são coroadas, né, no castelo de Cair Paravel. Alguém lembra? Castelo lindo, né, uma festividade, muitas pessoas honrando aquele rei, presentes, né, que são dados, tributos entregues àquele rei, né? Então é todo um momento de muita honra, é todo um momento de muita festividade, de muita alegria e de muita emoção, não é assim que a gente imagina as coroações? Alguém aqui acompanhou a coroação do rei Charles III? Alguém lembra da coroação dele? Foi um momento festivo, né? Um momento festivo, foi um momento de simbolismos, né? Onde tudo honrava a figura do rei. Mas com Jesus foi diferente. Ele não teve um castelo, ele não teve honrarias, ele não teve uma roupa feita especialmente para isso, ele não teve uma coroa de joias, uma coroa de ouro para ser colocada sobre a cabeça dele. Ele não teve nada disso. E tudo isso fez parte do propósito dele. Porque o reino de Deus, queridos, comparado com os reinos do mundo, é um reino de ponta cabeça, né? É um rei, tem inclusive um livro com esse título, Um Reino de Ponta Cabeça, falando exatamente sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele se estabelece de uma forma completamente diferente do que os homens estabelecem os seus reinos. Os homens estabelecem os seus reinos para obter poder, para oprimir. Os homens estabelecem os seus reinos para receberem honrarias, mas Jesus fez diferente. Aqui em João, no capítulo 19 de João, de 16 a 19, nós lemos: Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os judeus ficaram indignados quando viram essa placa pregada na cruz. E disseram: não, escreva, ele se dizia rei dos judeus. E Pilatos responde para eles dizendo: o que mandei escrever está escrito. Ponto. Então o próprio Pilatos, um ímpio, alguém que nem pertencia ao povo de Deus, foi usado por Deus para proclamar a realeza de Jesus. A coroa de Jesus, por sua vez, e o seu manto, foram dados pelos soldados que o humilhavam, pelos soldados que batiam nele, pelos soldados que cuspiam nele. Fizeram para ele uma coroa de espinho e o coroaram. Entregaram a ele um manto real,
né, para humilhá-lo, para fazer chacota com ele. E querido, Jesus suportou tudo isso porque nos amou. Jesus suportou tudo isso para que nós não precisássemos passar por isso. E aí eu vou fazer um rápido comentário. Porque às vezes quando nós escutamos essa frase, para que nós não precisemos passar por isso, nós imaginamos o seguinte: não posso ser humilhado. Eu não posso ser desafiado, porque Jesus passou pelo sacrifício que passou, para que eu não seja humilhado. Está errado, querido, esse pensamento está errado. Na verdade, o próprio Jesus diz que nesse mundo nós passaríamos por aflições, por perseguições, por dificuldades, mas ele diz em seguida: tende, porém, bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que Jesus está dizendo é: vocês também serão humilhados, vocês também serão perseguidos, vocês também terão que passar por dificuldades. Mas deixa eu dizer uma coisa boa para vocês: vocês vão passar por essa dificuldade, mas vocês já são mais do que vencedores, porque eu venci por vocês na cruz. Então todo sofrimento que vocês tiverem que passar será temporário. Todo sofrimento que vocês tiverem que passar será um episódio na sua vida. Agora, ele também nos ensina a como lidarmos com esses momentos de dificuldade. Ele diz: no momento de dificuldade, tenham bom ânimo. No momento de dificuldade, alegrem-se. Mas como que eu vou me alegrar se eu estou passando por dificuldade? Como que eu vou me alegrar se eu estou passando por preocupações? E aí ele diz: não se preocupem com coisa alguma. O Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Priorizem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Mas nós dizemos: meu Deus, mas como? Eu estou ansioso. Eu estou ansioso porque eu não sei o que virá. Querido, ansiedade é fruto de excesso de futuro. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Ansiedade é fruto de excesso de futuro. Espera aí, em quem está o nosso futuro? Em quem é que está o nosso futuro? Não está em Deus? Então para que eu vou andar ansioso? Ele me ensina: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, com oração e súplicas, façam os seus pedidos a Deus. Não é isso que ele próprio nos ensina, a não andarmos ansiosos, a não vivermos ansiosos? Então o que Jesus está nos dizendo, queridos, não é que nós não passaremos por dificuldades. Ele está dizendo que no momento da dificuldade, nós, assim como ele, teremos outra atitude. Atitude diferente do que as pessoas que não conhecem a Jesus têm. Porque as pessoas que não conhecem a Jesus, elas se desesperam. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas se preocupam excessivamente. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas perdem a esperança. Mas aqueles que esperam no Senhor têm uma atitude diferente. Eles voam como águias. Eles correm, mas não se cansam. A palavra está dizendo que eles não correm? Não, a palavra está dizendo eles correm, mas eles não se cansarão. Eles perseverarão até o fim. É isso que a palavra está dizendo para nós. Existe o nosso papel, existe a nossa cooperação, existe o nosso trabalho, mas nós já sabemos o resultado do nosso trabalho, porque o resultado do nosso trabalho, quem garante, é Cristo. É por isso que eu achei muito interessante minha esposa trazer esse testemunho nosso, de oferta, de generosidade, porque nós de fato temos muitas vezes no decorrer do mês essa preocupação: será que o dinheiro vai dar? Sabe, queridos, isso não quer dizer que a gente não deva ter administração financeira. Precisamos ter. O Senhor nos ensina a sermos bons mordomos.
Mordomo é alguém que cuida no lugar de outro. É um administrador. Então Deus quer que nós sejamos administração, que a gente perca o controle do dinheiro. Não acontece? Quem é que imagina que um carro vai quebrar? Ou que você vai parar no sinal e o cara que vem atrás de você não percebeu, pá, bateu atrás do carro, e o pior, fugiu e você não anotou a placa. Foi culpa sua? Não foi. E aí Deus vai te deixar a tua própria sorte e vai dizer, você foi um mau administrador, porque você não tem o dinheiro para consertar o carro. Claro que não. Claro que não. Então há momentos na nossa vida, querido, que o sobrenatural de Deus de fato vem nos suprir. O sobrenatural de Deus surge para mostrar para a gente, ei, eu estou cuidando de vocês. Mas nós não devemos viver na dependência desse sobrenatural e dizer, vou ficar deitado numa rede esperando que um bife à parmegiana apareça aqui em casa, porque eu orei e pedi ao Senhor um bife à parmegiana. Não é assim. Embora Jesus faça isso também, né? O Luciano Subirá tem um testemunho muito interessante sobre panetone, né? Depois vocês vão ouvi-lo, tá certo? A propósito, dia 11 de junho, tá certo? Terça-feira, adivinha quem estará aqui conosco? Luciano Subirá, tá certo? Então te prepara aí, te prepara, tá bom? Dia 11 de junho, já está confirmado, ele estará conosco. A gente só está vendo aí a questão de espaço, né? Se será aqui na igreja ou se nós iremos para um outro espaço. Eu imagino que a gente tem que ir para outro espaço por conta do número de pessoas que creio farão essa conferência, tá certo? Então já estou avisando para vocês. Mas, queridos, foi na cruz que Jesus se tornou um rei. Foi lá o trono de Jesus. É interessante que os discípulos chegaram para Jesus, e em outro evangelho diz que a mãe dos discípulos chegou para Jesus e disse, Jesus, permite que um dos meus filhos sente à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres assentado no teu trono, né? Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, você não sabe o que está me pedindo. Você acha mesmo que eles podem suportar o peso dessa posição? Claro, com certeza, Jesus, com certeza. Aí Jesus diz, está certo, pois vamos fazer o seguinte, eles vão ter a parcela deles, mas olha, sentar-se à minha direita e à minha esquerda, já está definido, já tem o destino, leve a mal não, viu? Os outros discípulos ficaram inclusive enciumados. Como é que pode? Foram pedir para Jesus para sentar um à direita, o outro à esquerda. Como é que pode? Nenhum deles conseguiu discernir e perceber onde era o trono de Jesus. Eu acho que se eles tivessem noção do que era sentar à direita e sentar à esquerda de Jesus, no momento em que ele foi entronizado, eles não teriam pedido, não. Porque no momento em que Jesus estava entronizado, nem os seus amigos estavam com ele. Na coroação de todo rei, são convidados chefes de Estado, né, são convidados a participar daquela coroação, né, os amigos do rei estão ali e eles têm um lugar especial na coroação do rei, mas no dia da coroação de Jesus como rei do universo, nem os seus amigos estavam lá. Sabe quem era o público? Sabe quem era o público que estava ali se manifestando enquanto Jesus era coroado, enquanto Jesus era entronizado? Os seus inimigos. Os seus inimigos estavam ali, olhando para ele, zombando dele, dizendo, não dizia que era o Filho de Deus? Desce então da cruz. Em vez de proclamar a majestade de Jesus, eles o insultavam. E esses inimigos de Deus, queridos, já fomos nós. Às vezes a gente olha e diz, foram os soldados romanos, foram os judeus. Não, queridos, todos nós já fomos
inimigos de Deus quando não o conhecíamos. Todos nós éramos esses zombadores. Todos nós éramos esses escarnecedores de Jesus no momento da sua coroação. No momento que nós percebemos onde Jesus foi coroado, nós temos um pouco melhor a noção do sacrifício que ele passou no nosso lugar. Porque toda aquela vergonha, todo aquele esquecimento, toda aquela humilhação estava destinada a nós. Mas ele atraiu sobre ele as nossas iniquidades, ele trouxe sobre ele as nossas enfermidades, e especialmente ele trouxe sobre ele as nossas culpas, os nossos pecados. E ele pagou o preço pelo nosso pecado na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Ele pagou o preço na cruz, e para quê? Para nos entregar de graça a liberdade. Liberdade essa que nós chamamos santidade. Porque para aquele que crê, liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é fazer o que Jesus quer que eu faça. Isso verdadeiramente é liberdade. Eu vejo que hoje é muito comum as pessoas usarem determinadas frases sem saber nem o que querem dizer com isso. Quero viver o meu destino profético. É bonito escutar isso, né? Quem aqui quer viver o seu destino profético? Pode levantar a mão. Todos nós deveríamos querer, viu? Todos nós deveríamos querer cumprir o nosso destino profético. Mas o que é viver o meu destino profético? É viver como Jesus viveu. É viver não para esse mundo, mas viver para o mundo vindouro. Com isso, querida, eu não quero dizer que nós vamos morrer e vamos viver eternamente no céu, não, viu? Não é não. Leia direitinho a sua Bíblia. Nós vamos para o céu temporariamente. Porque no dia que Jesus voltar, desce com ele uma nova cidade chamada Nova Jerusalém. É nesse lugar, nessa terra, que nós viveremos. É exatamente por isso que no último dia os nossos corpos ressuscitarão. E é exatamente por isso que Jesus Cristo ainda está no céu em corpo, porque haverá o dia em que ele descerá conosco e ele reinará sobre todos nós nessa nova Jerusalém. Oh glória! Oh aleluia! Já parou para pensar nisso? Mas muitas vezes, apesar de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós queremos viver como se tudo fosse esse pequeno espaço de tempo que nós vivemos aqui na terra. Não, queridos, o teu destino profético não está na terra. O teu destino profético está lá na Nova Jerusalém. É lá que está o teu destino profético. Então, o que a palavra nos ensina é vivermos a vida que temos aqui na perspectiva dessa Nova Jerusalém, na perspectiva desses novos céus e novas terras, novo céu e nova terra. É nessa perspectiva que nós precisamos viver. Se nós vivermos nessa perspectiva, eu te garanto, você vai viver uma nova vida. Você vai viver em santidade. E sabe por quê? Porque o pecado nos distancia dos propósitos de Deus para as nossas vidas. O pecado não pode impedir o nosso destino profético. O erro não pode impedir o nosso destino profético. Só nós podemos impedir que esse destino profético se cumpra na nossa vida, através da rebeldia. Quando nós sabemos o que devemos fazer e deliberadamente dizemos, não vou fazer. Não vou fazer. Eu sei que eu devia ser generoso, mas eu não quero ser generoso porque eu estou com medo de faltar. Medo é bom conselheiro para alguém? Não.
Eu vou dar um jeitinho de ficar atraente, porque se eu não ficar atraente, eu não vou casar. Isso é verdade? Também não. Eu preciso fazer uma postagem na internet para as pessoas se interessarem por mim, porque senão eu vou ficar esquecido. Isso é verdade? Não. Mas hoje nós muitas vezes observamos pessoas que vivem essa realidade, que vivem como se elas fossem uma vitrine a ser vendida. Antigamente só fazia marketing quem tinha dinheiro, né? Porque para fazer marketing precisava publicar alguma coisa no jornal, precisava publicar alguma coisa na TV. Hoje não, hoje nós temos nossos celulares e caímos na tentação de vender um produto que somos nós mesmos. Será que isso é viver na perspectiva da eternidade? Será que isso é reinar junto com Cristo? Eu creio que não. E aí eu te faço uma pergunta. Por que os judeus não creram? Por que os romanos não creram? É interessante que muitos daqueles homens que esperavam, entre os judeus, esperavam o Messias, eles esperavam um grande general, eles esperavam alguém que os ajudaria a vencer uma guerra contra os romanos, mas não foi para isso que Jesus veio. Outros, hoje inclusive, olham para Jesus como se ele fosse um revolucionário e querem comparar Jesus com alguns revolucionários da nossa atualidade. É interessante que até Tiradentes foi retratado parecido com Jesus, já perceberam? Quando você lembra da imagem de Tiradentes, alguém sabe quem é Tiradentes aqui? Sabe? No meu tempo de escola a gente era obrigado a saber. E quando a gente olhava para a imagem de Tiradentes, imediatamente aquela imagem nos reportava a outra imagem de um grande herói chamado Jesus Cristo. Mas o que foi mesmo que Jesus Cristo fez? Alguns perguntam. Eu mesmo, antes de conhecer a Jesus, quando eu conhecia um Jesus crucificado, eu me perguntava, o que foi mesmo que Jesus fez? Que vitória foi essa na cruz? Quer dizer, que essa história todinha de Jesus foi uma derrota? Porque termina com ele crucificado. A gente vai para os cantos, só vê Jesus crucificado, está lá morto numa cruz. Mas quando eu conheci Jesus verdadeiramente como ele é e não como eu imaginava que ele era, eu pude perceber que a cruz, queridos, foi apenas um passo para a vitória de Cristo. Assim como as dificuldades são apenas um obstáculo para a consecução da nossa vitória, que já está garantida, porque ele garantiu que todos nós já somos mais do que vencedores. Amém? Todos nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A grande manifestação do poder de Deus em favor dos homens foi Cristo crucificado, derramando o seu sangue para purificar as nossas culpas. Essa foi a grande vitória de Cristo em todo o universo. Porque todo o universo aguarda o dia que Jesus voltará e que todos nós seremos glorificados. Todo o universo aguarda esse dia. As estrelas morrem até que esse dia chegue. No dia que esse dia chegar, nem as estrelas morrerão mais. Nós viveremos na eternidade com Cristo. E não mais nesse mundo que morre, e não mais nesse mundo que perece. Eu lembro que, quando eu estava ainda no colégio, me trouxeram um poema, não recordo agora de quem era, Carlos Drummond, ou era não lembro agora de quem era. Mas falava sobre a morte.
E ele iniciava o retrato dele da morte com o nascimento de uma criança. Nós nascemos morrendo. Já parou para pensar nisso? Que perspectiva pessimista, né, da vida? Mas é um fato. Nós nascemos, crescemos, o ato de crescer já é um ato de envelhecimento. Depois chegamos em uma idade onde nós chegamos ao pico, né, do nosso crescimento corporal e depois começa um decréscimo. Os homens começam a perder cabelo, começa a ficar com cabelo branco, todo mundo, né? A gente tenta disfarçar ou raspando, né, ou então pintando. Mas é um fato, o corpo vai envelhecendo. Mas, queridos, temos que ter noção de que nós não somos o nosso corpo, mas o nosso espírito. É ali que está a nossa identidade. Mas nós viveremos na Nova Jerusalém não como espíritos, nós viveremos na Nova Jerusalém como corpo, alma e espírito. Porque os nossos corpos ressuscitarão no último dia para vivermos nessa Nova Jerusalém. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 18 a 31. Porque Jesus morreu na cruz, ele morreu na cruz para algo. E para que foi que ele morreu na cruz? João 3,16 nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz: vocês são salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras que o próprio Deus preparou para que nós as pratiquemos. Então, queridos, não são as nossas boas obras, não é o nosso bom comportamento que nos garante uma vaga na Nova Jerusalém. É crer em Cristo, é crer no que Ele fez. Agora, precisamos crer da maneira correta, não da forma que algumas pessoas hoje creem, que Jesus foi um fofinho, que veio para aceitar tudo. Não, querido, Jesus veio ao mundo para nos libertar das algemas do pecado. Antes, quando nós éramos inimigos de Deus, nós pecávamos porque a nossa natureza era pecador. Se a minha natureza é pecador, o que é que eu faço? Peco. Mas Jesus morreu na cruz para que todo aquele que recebê-lo, todo aquele que nele crer, morra para essa natureza pecaminosa e renasça para uma nova natureza chamada santidade. Para isso, ele nos libertou das algemas do pecado, do poder do pecado, que é a morte. Aí ele quebrou, quebrou. Para que nós vivamos em liberdade. Mas liberdade para quê, querido? Liberdade para viver a santidade. Não liberdade para continuar pecando. Não liberdade para continuar vivendo da mesma maneira que vivíamos quando nós éramos inimigos de Deus. Não para isso. Mas para que nós possamos viver uma verdadeira liberdade que nós chamamos santidade. E a santidade não é obtida na força do nosso braço. A santidade é obtida na medida do que conhecemos a Cristo e do que temos a perspectiva de que estamos nele. Às vezes nós não vivemos o nosso destino profético porque nós achamos que ele está no futuro. Mas o nosso destino profético não está no futuro, está no presente. Eu já sou mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor. Você já é remido. Você já é santo. Você já é salvo. Já é tudo isso. Para que nós possamos viver o nosso destino profético, a gente precisa se apropriar de quem nós já somos em Cristo, não em nós mesmos. Por nós mesmos,
Somos apenas pecadores falhos, incapazes, mas em Cristo, queridos, em Cristo nós podemos realizar todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembra do que está escrito? Tudo posso naquele, ou seja, dentro dele, naquele que me fortalece, não fora dele. Fora dele nós não podemos nada, fora dele nós não fazemos nada. Mas olha quem foram os escolhidos de Jesus. Olha só quem ele escolheu. 1 Coríntios 1, 18 a 31. É uma leitura longa, mas importante. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, não pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Repito, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Mais uma vez, em Cristo. Glorie-se no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em Cristo, queridos, nós somos capazes de alcançar o nosso destino profético. Em Cristo, nós somos capazes de alcançar tudo aquilo que Ele próprio preparou para que nós realizemos, desde que permaneçamos em Cristo. Porque se nós sairmos de Cristo, nós seremos apenas pessoas falhas e incapazes. Mas em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Amém? Alguém aqui quer viver fora de Cristo? Creio que ninguém, né? Todos nós desejamos viver em Cristo. Sabe, queridos, a maior desgraça na vida de um homem é viver para si próprio. Essa é a maior desgraça que pode acontecer na vida de alguém. É viver para si próprio. É interessante que essa palavra graça a gente usa de uma maneira tão usual e muitas vezes não percebe o significado dela. Quando nós falamos que alguém é engraçado, o que é que nós queremos dizer? Que essa pessoa é cheia de graça. Quando nós chamamos alguém de desgraçado, o que é que nós estamos dizendo? Que essa pessoa é sem graça. Então todo crente deveria ser engraçado.
E todo descrente, não vou nem dizer essa palavra, né? Porque de fato, queridos, a graça de Deus é o que nos traz alegria, a graça de Deus é o que nos traz felicidade. Mas temos que compreender que essa graça foi dada por Ele a nós, para que nós compartilhemos com outros, não para que essa graça morra em nós. Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, é obrigação nossa proclamar a mensagem de Cristo e sermos emissários, sermos missionários de Cristo, sermos embaixadores de Cristo na terra, cuidando dos interesses das outras pessoas e não apenas dos nossos. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, a encontrará. Mateus 16, 25. Para finalizarmos, queridos, Romanos 8, 16 a 17 nos diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então, na vida do crente tem sofrimento? Tem. Mas na vida de todo crente também tem vitória. Amém? Tem sofrimento, tem dificuldade, tem desafios, tem obstáculos? Tem. Mas todos eles aparecem unicamente para coroar a nossa vitória. Para que a gente tenha como dizer, sim, ser mais do que vencedor. Por quê? Porque eu sou. Não, eu sou mais do que vencedor porque Cristo me salvou. E Ele me salvou para as boas obras que Ele próprio preparou para que eu realize. E eu, em Cristo, realizei todas as boas obras que Ele disse que eu deveria realizar. Não por mim mesmo, mas em Cristo eu realizei tudo isso. E agora, por ter passado por todo o sofrimento, perseverando, por ter passado por toda a dificuldade, me alegrando, agora eu recebo a minha coroa. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o amam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé, queridos, nada mais é do que crer que Ele fará aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Ter fé é viver na perspectiva da eternidade e não na perspectiva do imediato. Ter fé é crer que Deus cumprirá toda a sua promessa. De alguma maneira Ele cumprirá toda a sua promessa, ainda que os caminhos que Ele escolhe para nós não sejam os caminhos que queremos trilhar. Deus não se mostra a nós através dos sentimentos, queridos. Eu vejo muito crente escravizado pelo que sente. Ai, não estou sentindo de Deus. Ai, eu não estou sentindo de fazer tal coisa. Ai, eu não estou sentindo. Querido, nós não precisamos sentir. Na verdade, eu até te digo, quando você sentir, duvide do que você sentiu. Duvide do que você sentiu. Porque a palavra diz: triste do homem que confia no homem. Tem gente que lê esse versículo e diz: triste do homem que confia no homem. Não, é que confia no homem. Triste de mim se confiar em mim. Triste de mim se confiar nos meus sentimentos. Triste de mim se confiar nos meus pensamentos. É por isso que nem nos meus pensamentos eu confio. Outro dia eu estava conversando com alguém há bastante tempo. E ele chegou para mim e disse: pastor, você não confia em mim não? Eu disse: querida, eu não confio nem em mim, quanto mais em você. Confio não, querida, eu não confio em mim.
E é por isso que eu me cerco de cuidados. Eu confio no que a palavra diz ao meu respeito. Confio no que a palavra diz ao seu respeito. E a palavra diz que tudo vocês podem naquele que os fortalece. Vamos ficar de pé?